Estamos vivendo um momento inusitado, certamente inédito. Os impactos do coronavírus sobre a realidade sociológica brasileira é indiscutível. Contratos, relações de emprego, relações tributárias, condominiais, familiares, enfim. Muitas consequências decorrem, inclusive com efeitos claros sobre o direito. Hoje nós vamos tratar exatamente dos impactos de toda a crise decorrente do coronavírus sobre os contratos empresariais. Negócios jurídicos celebrados por empresas e que certamente sofrem hoje grandes efeitos. É exatamente esse o nosso tema que nós vamos abordar. Eu sou Cristiano Chaves, promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Sou também professor de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito e do Complexo de Ensino Renato Saraiva, aulas online. Pois é. Além disso, eu sou mestre em Direito das Famílias, das Relações Familiares pela Universidade Católica do Salvador e com larga experiência na área dos contratos, inclusive com várias obras publicadas pela editora Juspodium, abordando as relações contratuais e as relações privadas como um todo. Pois bem, indiscutivelmente as relações contratuais são relações de prolongamento no tempo. As pessoas celebram contratos para que se desdobrem com o passar do tempo. Contratos que são celebrados por 2, 3, 4 anos, enfim, por muito tempo, por muitos meses. Com a crise gerada pelo coronavírus, uma discussão surge inexoravelmente. Uma discussão necessária. Quais os efeitos que essas medidas drásticas adotadas pelo poder público, como limitação de uso de solo urbano, restrição de determinadas atividades, como estas medidas vão projetar efeitos sobre os contratos? Aquele empresário que celebrou negócios jurídicos, celebrou contratos, certo de que a situação era uma, agora terá de honrar esses contratos? Pois bem, a resposta é que todo contrato nasce para ser cumprido. E isso não se pode discutir. Todavia, este cumprimento necessário dos contratos não pode se dar com o sacrifício da dignidade dos contratantes. Ninguém pode ser prejudicado pela superveniência, pelo surgimento de um vírus que não se tinha sequer notícia quando se celebrou o contrato. É certo que quando as partes ajustaram aquele contrato, não imaginavam o que vinha pela frente. Portanto, quando a legislação brasileira estabelece que os contratos devem ser cumpridos conforme as regras existentes durante a sua celebração, a legislação está dizendo que aqueles contratos precisam ser cumpridos daquela maneira se nada de diferente aconteceu. No entanto, ocorrendo uma situação nova, ocorrendo uma situação superveniente, posterior, que desequilibra, que desarmoniza esse contrato, essa situação não pode ser ignorada. Assim, todo e qualquer contrato que foi celebrado antes da crise gerada pela pandemia, agora poderá ser revisto. Sim, poderá ser revisto na medida em que ocorreu um fato superveniente, um fato posterior, que desequilibrou, que causou uma desarmonia no contrato. E este fato precisará ser revisto. Se as partes voluntariamente, espontaneamente, não chegarem a um acordo, se os contratantes, por si sós, não chegarem a um acordo, o juiz determinará a revisão desse contrato. Tomando como exemplo um contrato de empréstimo, tomando como exemplo um contrato de compra e venda a prazo, tomando como exemplo um contrato de prestação de serviços de longo tempo, em todas essas hipóteses, os contratos podem ser revistos. Claro que uma pergunta surgirá naturalmente. Cristiano, essa revisão necessariamente vai ser uma revisão da base econômica dos valores do contrato? Não necessariamente. Essa revisão pode não ser da base econômica, pode ser uma revisão temporal. E o juiz pode determinar para o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, para respeitar, para garantir um equilíbrio econômico e financeiro do contrato, o juiz pode determinar uma prorrogação do contrato no tempo. Sim, o juiz pode dizer, olha, aquele contrato que era um contrato de empréstimo de 24 meses, passará para 48. Um contrato, por exemplo, que tinha 24 parcelas, pode até continuar com 24 parcelas, mas considerar
a falta de pagamento durante os meses da pandemia como carência, simplesmente como carência, e com isso fazer com que o contrato se prorrogue pelos meses correspondentes sem qualquer encargo financeiro. Afinal de contas, a situação de desequilíbrio, a situação de desarmonia não decorreu de nenhum gesto, não decorreu de nenhuma conduta das partes. Não foi nenhum dos contratantes que gerou esse efeito. Efeito muitas vezes decorrente da interferência do Estado, da interferência do poder público, o município que interdita certas atividades, poder público que impede o exercício de outras atividades. E nestes casos, o que nós vamos ter, portanto, é uma necessidade de revisão de todos os contratos empresariais. Perceba, note, esta revisão é a consequência da ocorrência de um fato de desequilíbrio, de desarmonia. Um fato, portanto, que veio a causar uma onerosidade excessiva no contrato. E esta onerosidade excessiva, que decorreu de um fato imprevisível e extraordinário, deve ser organizada primeiramente pelas partes. Se as partes não chegarem a um bom termo, através de um aditivo contratual, aí através da interferência do Poder Judiciário. Nesse primeiro momento, nesse instante emergencial, mais crítico, é de bom tom que estes contratos, que estrategicamente não precisam ser honrados a todo tempo, afinal de contas, certos contratos precisarão, por estratégia, serem mantidos. Cartão de crédito, evidentemente, havendo uma supressão do pagamento, uma paralisação do pagamento, o crédito vai ser cortado. Plano de saúde, sem a manutenção do pagamento, o serviço vai ser suspenso. Mas outros contratos, como empréstimos, compra e venda, prestação de serviços, fornecimento de equipamentos, todos esses contratos podem ser paralisados imediatamente para que tenham a sua negociação em sequência, para que as partes possam ajustar a base objetiva do contrato, a base econômica e financeira do contrato, e, não chegando a um ajuste, o Poder Judiciário, o juiz, através de uma ação de revisão de contrato, possa fazê-lo. O que não parece razoável é imaginar que aqueles contratos que foram celebrados anteriormente à intervenção do poder público, anteriormente aos efeitos danosos que a pandemia vem gerando sobre a sociedade, não parece razoável imaginar que aqueles contratos precisarão ser cumpridos de acordo com as regras nele contempladas. Aqui não vai adiantar nada dizer, mas as partes escreveram tal cláusula, mas as partes disseram expressamente que iam pagar. Não, evidentemente, aquele compromisso assumido pelas partes no contrato agora precisará ser revisto exatamente para que se mantenha o equilíbrio. Na verdade, o que nós precisamos aplicar aqui é o sábio alerta das pessoas do interior, que diz que, em verdade, onde existe a mesma razão, deve existir a mesma proporção. Ou seja, a mesma razão de interpretar o contrato da forma com que ele foi celebrado seria se não tivesse ocorrido um fato extraordinário e imprevisível. A ocorrência desse fato extraordinário e imprevisível autorizará agora uma mudança na razão de acordo com a desproporção. Então, havendo uma desproporção na situação fática da sociedade brasileira, naturalmente se justificará uma revisão de contrato. Repito, se esta revisão não for entabulada, organizada pelas próprias partes por meio de um aditivo contratual, logo que as partes puderem se reunir, certamente o juiz intervirá e determinará um novo ajuste, que pode ser uma mudança na base financeira, que pode ser uma mudança temporal, que pode ser uma mudança de número de parcelas, enfim, a depender do caso concreto, o juiz então vai alterar a base do contrato e vai assim garantir o equilíbrio. O que não parece razoável é que somente o contratante mais fraco, o contratante às vezes hipossuficiente ou vulnerável, seja prejudicado por conta da ocorrência do coronavírus e de todos esses deletérios, prejudiciais efeitos que foram impostos na sociedade brasileira. Falamos hoje sobre a possibilidade de revisão dos contratos empresariais em razão dos impactos do coronavírus e da intervenção do Estado nas relações negociais. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento, pode mandar, nós vamos esclarecer. Enfim, conte com a gente.